Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo, agradecendo a todos vocês pelo apoio, quase chegando a 6.000 racionais aqui. Quero agradecer aos novos inscritos e aos mais antigos inscritos que sempre foram totalmente orgânicos aqui, fiéis em ajudar este canal, sempre com seus likes e suas mensagens. Agradeço demais a vocês. Sem vocês, eu não estaria aqui com toda certeza absoluta. Eu não ia ficar satisfeito fazer um vídeo e depois 2, 3 horas ou um dia, 2 dias, chegar lá e ver 100 visualizações, uma mensagem ou nenhuma mensagem. Eu não estaria aqui, porque eu ia entender que o meu conteúdo não está impactando pessoas, ajudando as pessoas a raciocinarem. Mas quando meus vídeos chegam 5 da manhã, que são vídeos programados, eu acordo 7, 6 e meia, 7, 8 às vezes, por conta de trabalhar até mais tarde, e eu vejo que já 400 pessoas assistiram meus vídeos entre 5 a 8 da manhã, já me deixa satisfeito e com vontade de fazer mais vídeos. E já chegando a 6.000 inscritos, somos 6.000 racionais aqui. Então só tenho a agradecer tanto aos novos inscritos que estão chegando. Falta aí menos de 14, né? Mais ou menos. Menos de 14 inscritos para chegar até esse vídeo agora aos 6.000. Então só tenho a agradecer a vocês que sempre ajudaram este canal e os que estão chegando. Pois é, olha só, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal. Eu até falei no vídeo anterior que eu ia fazer esse vídeo, que eu vou mostrar aqui um argumento muito inteligente que combina com os nossos argumentos racionais aqui, de um cara famoso. De um cara famoso que ele não se preocupa em questão de inscritos, fãs, porque é um cara famoso, é um ator bem influente, trabalhou muito tempo na Rede Globo de televisão, comediante, Pedro Cardoso, que fez o personagem ali na Grande Família. E declaradamente ele é um ateu, ele não acredita nos deuses. E não só ele, tem na Rede Globo tem vários ateus que são funcionários da Rede Globo. Poucos se declaram, essa é a verdade, mas os que se declaram publicamente, que são assumidos, eu tenho que parabenizar de uma forma especial, porque assumir um ateísmo em meio a uma fama, a uma credibilidade nacional, sabendo que o país, infelizmente, é mais de 90% religioso, é de uma coragem muito grande. Por conta disso, eu tenho que parabenizar, porque, infelizmente, a religião ou as religiões, na sua maioria, às vezes, é uma coisa tão ruim que acabam até aprisionando até ateus, cara. Antônio, como é que uma religião aprisiona ateu assim? O cabra é ateu e não pode declarar que é ateu, porque ele sabe que ele vai ser discriminado na família, na sociedade. Tem muitos que estão na televisão, são jornalistas, são atores, e não declaram porque tem medo de perder fãs, tem medo de perder credibilidade, tem medo de ser muito criticado. E aí, dificilmente ele vai assumir. Então é a única forma que a religião ainda aprisiona alguns ateus. Você vê o tanto que a religião é prejudicial ao ser humano. Até aquele que já se desligou e não quer mais saber disso, são poucos que dizem assim, pronto, vou assumir e acabou, vou dizer que sou ateu e acabou. Quem quiser falar de mim, fale. Então parabenizo um cara como Pedro Cardoso. E vamos ouvir a resposta que ele deu para o Ciro Gomes em uma entrevista. Ciro Gomes fez uma pergunta e ele falou algo muito coerente, muito bem
falado, muito inteligente, porém apanhou muito. Não, o que esse cara apanhou por conta desta fala, o que esse cara foi criticado, o tanto de fãs que ele perdeu. Mas ele falou uma verdade amarga, dura, mas uma verdade. Vamos ouvir. A religiosidade do povo brasileiro, ela foi capturada pela desonestidade dos jogadores da religião, entendeu? Vocês estão falando de gente aí que não tem fé. Agora eu vou falar um palavrão. Em porra nenhuma. Tem fé no dinheiro que quer ganhar. E que se abre uma igreja, funda uma igreja, abre a Bíblia, começa a gritar em nome da Bíblia. É cristão, mas só fala do Antigo Testamento. Ou seja, é uma religiosidade completamente desprovida de seriedade, de um sentimento. Olha só, ele vai continuar falando aqui. Cara, sensacional o que esse cara falou. Não, eu tenho que tirar o chapéu para esse cara, o que ele falou aqui. O que ele falou aqui. E é isso que a gente vem defendendo aqui. Agora, um cara que tem um peso como esse, fala uma coisa dessa, claro que ele vai apanhar com pau de quina. Ele vai perder fã. O pau vai quebrar. Pastores vão falar mal dele porque falaram. O pau quebrou. Mas o que ele falou é justamente aquilo que nós falamos o tempo todo aqui. Por isso que eu gosto quando eu começo a ouvir um cara que tem uma influência nacional de conhecimento. Qual é o brasileiro que não conhece esse cara? O Pedro Cardoso. Todo brasileiro conhece. Agora o cara falando uma verdade que dificilmente você ouve uma verdade dessa falada no Faustão e outros da Rede Globo. Você não vê o Faustão hoje na Band, né? Você não vê um assunto desse falado no Jornal Nacional. Você não vê uma entrevista dessa no Fantástico, no programa do Serginho Glosman ali, no Altas Horas. Você não vê, eles não dão espaço. Mas esse cara aqui foi um global. O que fazer para sairmos do que estamos para colar onde nós imaginamos que precisamos ir ou que estamos fadados aí? Mais uma vez eu não vou responder, porque são perguntas de complexidade que eu sinceramente não me sinto autorizado e capaz de responder, mas eu tenho intuições. Não acreditar em Deus seria uma ótima coisa nesse momento, porque não existe Deus. Não para negar Deus, claro. Não. É porque não vai acudir essa mundanismo. Para parar com essa bobagem de dizer que os problemas do Brasil serão resolvidos por alguma compreensão que se tenha de Deus. Se Deus quisesse que só houvesse dele uma única compreensão, não haveria tantas. Existem tantas compreensões da transcendência, de Deus, de deuses, justamente porque o Deus que não existe quis que assim fosse. Entretanto, você tem hoje no Brasil uma tendência muito grande de autorizar uma opinião política através de um argumento divino. Isso é uma tragédia para a humanidade, porque as questões do homem têm que ser resolvidas, dos homens, do ser humano, pelo ser humano. E eu digo por quê? Você pode ter uma crença, ela outra, e eu outra. Entretanto, nós três temos que nos entender sobre a escola pública, temos que nos entender sobre o fornecimento de água, sobre se a gente quer fazer a água ou o esgoto, se a gente quer ter luz elétrica, se a gente quer ter um ventilador assim de mão. Isso é um assunto comum a nós. Então a sua religiosidade, ou a dela ou a minha, não pode ser o nosso ponto de entendimento. Nós temos que poder continuar dizendo, puxa, eu não acredito em Deus. E você dizer para mim, mas eu acredito em Jesus Cristo e tudo aquilo. E ela falar, eu sou do candomblé. E a gente tem que juntos poder decidir o que a gente vai fazer com a escola pública, com o transporte. Por isso que eu digo que a religião não pode ser o lugar comum da política. A política é uma atividade realmente do intelecto, laica. Como é que se diz? Fingir que aquilo é a vontade de Deus. Não é vontade de Deus nenhum, entendeu? Essas igrejas aí que... E a Igreja Católica não foi diferente em seus tempos. É que a Igreja Católica sofreu reformas. Houve o Concílio Vaticano II, houve boas pessoas dentro da Igreja Católica que deram uma... O Papa atual, por exemplo, está enfrentando a questão da pedofilia e por aí vai. Mas a Igreja Católica também é muito responsável por uma religiosidade mentirosa, onde não havia Deus nenhum, não havia nem Jesus Cristo, não havia nada. Só havia o dinheiro, a vontade de ter dinheiro, de viver da fé do povo. O povo brasileiro é muito cheio de fé. Então isso foi capturado. Isso foi capturado isso também aqui, porque cara, o projeto... Olha só, esse cara falou uma coisa que eu falo o tempo todo aqui, gente. E eu te digo que tem pouco tempo que eu vi essa entrevista, essa parte dessa entrevista aqui.
eu já venho falando há muito tempo. O povo brasileiro é um povo de fé. É um povo que vive de acreditar. É por isso que o povo brasileiro é enganado. E por isso que a religião toma conta do nosso país. É por isso que a religião toma conta do nosso país. Eu vou falar aqui, deixa ele finalizar o que ele tem que falar aqui, para eu entrar com o meu argumento. Nos braços dos desonestos da fé. Então, não acreditar em Deus para enfrentar as questões do Brasil, eu acho que é um bom começo. Pronto, não vamos ouvir o Ciro, porque o Ciro ainda tem uma certa crença, mas ele entendeu muito bem a linguagem do Pedro Cardoso, que justamente é a nossa linguagem aqui. Cara, parabéns para esse cara por esta fala. Independente de quem gosta dele ou não, não tem também desse negócio de fã, não. Mas quando se fala uma verdade, que a gente vem defendendo aqui o tempo todo, a gente tem que aplaudir. Tem que aplaudir. Porque quem falou aí não foi o Jason Ferreira, não foi o Antônio Miranda, não foi o Fábio de Oliveira, não fui eu, não foi o Humanista, não foi o RC, e nenhum dos ateus militantes que ainda são considerados no Brasil como pequenos em questão de mídia, que tem ainda uma influência bem pequena. Não. Quem falou aqui isso foi o Pedro Cardoso, ex-funcionário da Rede Globo, um ator que fez muito sucesso ali, Grande Família, e falou isso. Porque se eu falo, talvez não causa impacto. O Jason fala, o impacto é bem menos, um pouco maior do que eu, mas bem menos. O Antônio e outros também. Mas esse cara falou o que eu falo aqui. Então ele falou pouco, mas falou tudo na cara do Ciro Gomes, que é um político influente. Será que o Ciro Gomes tem crença? Se mesmo se ele não tiver, ele não vai dizer. E essa mistura entre religião e política justamente vem por conta da mentira, que vem impregnada na mente humana há muito tempo, que é a mentira religiosa entrando dentro da mentira política, da politicagem do nosso país. E por isso que o nosso país não anda, não vai, não tem para onde correr. Nunca teremos, nunca. Acredito que na era da minha vida aqui na Terra, ou seja, na vida, convido, na Terra sempre vou estar, morre, vai parar realmente a sepultura, mas como um ser humano vivo, nunca eu vou ouvir dizer o país brasileiro se tornou país de primeiro mundo, não tem como. Uma das razões, a primeira razão religião, segunda razão politicagem, e misturou. Porque a mentira, quando dá dinheiro, ostentação ao mentiroso, é muito mais prazeroso para o mentiroso viver na mentira do que na verdade. Então a mentira, ela passa a ser algo de mais credibilidade, algo mais aceitável, porque a mentira está dando dinheiro ao mentiroso. É o que acontece dentro dessas religiões grandes, ou seja, dentro dessas vertentes do protestantismo, desses líderes famosos aí da mídia. Né? A mentira é tão lucrativa para eles que jamais eles vão apelar pela verdade. Porque eles transformaram a mentira na verdade deles, na verdade do dinheiro deles. Todos esses aí que estão na televisão, que estão na internet, que tem influência. Os criacionistas, os apoiadores do chamado design inteligente, que de inteligente não tem nada. Porque design inteligente é uma forma educada de falar daquele que acredita no criacionismo. O criacionista é uma forma educada. Design inteligente de um Deus. Para com isso, cara. Para com isso. Aí fica essa turma aí. Marcos Eberlin, Rodrigo Silva,
Marcos está lhe enganando. Valdemiro Santiago, Silas Mala Sem Alça, Josué Bobão, essa turma toda aí, Agenor cheio de truques, e essa turma fazendo o quê? Dando sustentabilidade nas mentiras que sempre foram contadas como verdades. E o Brasil só anda para trás. E o povo aplaudindo, o povo enchendo templos, enchendo locais. E esses caras criacionistas, que eu não sei o que é que entra na mente de um cara desse, mas mesmo um cara desse, lá no seu íntimo, nos seus bastidores, sendo um ateu ou uma ateia, porque também tem mulheres influentes também do lado gospel e também do lado religioso em geral. Sendo um ateu ou uma ateia, jamais vai declarar, porque essa é uma mentira, a mentira religiosa. Porque ateu é uma verdade, mas a mentira religiosa, ela é lucrativa. Ela deu sustentabilidade financeira para o mentiroso. Então o mentiroso ele vai, claro, defender a mentira o tempo todo. Porque ele sabe que quem acredita na mentira, o número é maior. O número de quem acredita na mentira é muito maior. Que é um povo sem cultura na sua maioria. É que a própria politicagem misturada com a religião não deu condição do brasileiro ser altamente educado e passa a ser um povo ignorante na questão de conhecimento de outras fontes. Aí o povo não tem para o que apelar, acaba indo parar dentro de uma igreja, de um templo, de uma religião, acreditar em quem? Em fantasia, em lenda. O Pedro Cardoso falou pouco, mas falou muito bem. Como eu não vou apoiar uma fala dessa? Quando ele diz não acreditar em Deus, já seria um bom começo. E seria mesmo, porque a pessoa ia começar a investir em si própria, na humanidade própria. É, cara. E dizer, não, já que não existe nada disso, vamos lutar por aquilo que nós temos. Que é pouco, mas é um pouco que tem que ser valorizado. A vida é pouca? É. Valorizada. Vamos cuidar. Cuidar dos nossos filhos. Cuidar da nossa saúde. Cuidar da nossa família. Cuidar do nosso país. O país seria outro. Mas não. O país é fantasioso. O povo vive no mundo da lua, como diz o ditado. É. No mundo da meditação. Meditando. Meditando em quê, cara? Em lenda. Lenda que nunca funcionou. E por que a política são três coisas que estão conectadas, que estão entrelaçadas aqui nesse país? Futebol, política e religião. Depois tem outras coisas, mas vamos colocar as três principais. Futebol, religião e política. Começando religião, política e futebol. Por quê? Porque tem muita mentira aí. Pessoas individuais enricando às custas dos mais simples, dos mais humildes. E essa mentira impregnou tanto na mente das pessoas que os mais simples são os que são enganados e são eles que abrem a mão para distribuir aquilo de pouco que tem, que ganha, para dar ostentação. Esses líderes, na sua maioria, com algumas exceções, mafiosos, que só querem é ganhar dinheiro às custas da fé ilusória alheia. Da fé ilusória alheia. Esta é a frase falada aqui neste vídeo, que tem realmente uma verdade amarga. É a chamada fé ilusória alheia. Eu respeito ela. Ela é ilusória. A gente tem que respeitar. Mas por conta disso, esta fé ilusória leva pessoas para dentro de templos, leva pessoas a adotar um candidato que talvez seja uma destruição para o país, só porque carrega uma frase: Deus, família, pátria, isso,
aquilo, Deus, Deus. E não tem nada de Deus na história, porque na hora que o ser humano mais precisa, não aparece nenhum Deus. E o resultado disso tudo, a gente está vendo o que está acontecendo com o nosso país há muito tempo. Nossas crianças totalmente desprotegidas, se é dentro de escola, se é fora da escola, porque há pouco tempo teve um ato criminal dentro da escola. Dessa vez, fora da escola, o pai tirou as crianças da escola e matou as crianças, que eu falei aqui sobre isso. E não só isso, quantas crianças morrendo por não ter um suporte médico nos hospitais do câncer, não ter um suporte que deveria ter. Outras crianças sofrendo de fome, outras crianças sendo abusadas, pedofilia correndo solto, muito abuso a crianças, tanto na internet como fora da internet. As mulheres sendo também humilhadas, agredidas. O ser humano em geral, e os mais inocentes, os mais simples, os mais honestos, são os que mais sofrem neste país. Porque preferem a mentira. Como é que eu vou dizer que o Pedro Cardoso não falou uma verdade? Ele falou algo que eu falaria também se tivesse essa oportunidade no programa de um Serginho Glosman, né? Se tivesse uma oportunidade dessa, no programa do Faustão, no programa do Luciano Huck, esses programas principais aí, ou então no Fantástico, ou em qualquer programa famoso no país. Não tem. Por que eles não colocam um tema desse nas novelas? Não colocam. Pode observar que as novelas da Rede Globo só alimentam religiões. Religiões de todos os lados. Pode observar, todas essas novelas que estão passando, até a que estão reprisando, tem influência religiosa fortíssima. Mas você não vê um personagem fazendo um papel de um ateu racional, em busca de um cuidado físico para a humanidade. Dizendo, olha gente, eu não acredito nos deuses, falando na novela, um personagem, não acredito em deuses, respeito quem acredita, mas sou humano e quero que o ser humano seja cuidado. E nós que somos racionais, que não acreditamos nos deuses, mas temos nossas qualidades. Nós não queremos racismo no Brasil, não queremos homofobia, preconceito nenhum, bullying, não queremos pedofilia, infanticídio, não queremos feminicídio, suicídio, homicídio, nada disso. Queremos a educação e que as crianças não precisem serem educadas em religião mais do que a educação acadêmica. Não tem, eles não colocam um personagem desse. Por que eles não colocam um personagem desse? Porque não dá mídia. Porque se 100 pessoas assistem às novelas da Globo, 100 pessoas, e colocar um personagem ateu, no mínimo 30% dessas pessoas, 30% vão deixar de assistir, porque colocou um personagem ateu. Eu vejo aí quando a Rede Globo coloca um personagem homossexual, o tanto de crítica que tem na internet e todos os lugares por conta de um personagem que a Rede Globo coloca. Mas eu quero ver, é um desafio para a Rede Globo colocar um personagem ateu, um ateu humanista, naturalista, que respeita a religião alheia, a fé alheia, mas fala da humanidade. Aí se nós, pequenos ainda, na internet, teremos mais credibilidade aqui de falar das verdades do dia a dia. Então, tenho que colocar aqui um cara como o Pedro Cardoso falando isso. E a Rede Globo tem vários. Tem uns que não se declaram porque para não perder, né? Não perder. Que é para vir realmente para cima, com todo respeito ao ser humano. Desses caras como Rodrigo Silva, como Marcos Eberlin. E esses caras que ficam aí nos podcasts o tempo todo tentando defender um criacionismo que não tem sentido, um design inteligente que na verdade inteligente não tem nada, um design burro, um fundamentalismo religioso, e o país deixa de ser o que deveria ser
um país mais evoluído, com mais segurança às nossas crianças, com mais segurança às famílias do Brasil. As famílias do Brasil precisam de segurança do lado físico. Pessoas que não têm casas para morar. É isso mesmo. Pessoas que não conseguem estudar, chegar a uma faculdade, uma universidade. Pessoas que estão passando necessidades dependendo de uma mengalha do governo. Porque a terra do Brasil é fértil. É 100% de terra fértil. Mas infelizmente a religião está impregnada na mente do ser humano brasileiro. E principalmente também misturada com politicagem e com futebol. Futebol, eu gosto de futebol, torço para um time, gosto de assistir. Mas eu sei que dentro do futebol também tem racismo, homofobia, bullying. Dentro do futebol tem muita mentira também. Agora, há pouco tempo mesmo estourou aí um monte de máfia dentro do futebol. Passou até no Fantástico, entendeu? Jogos que são manipulados por conta de apostas. E assim vai o país. Agora eu falo essa verdade, eu não sou considerado por muitos, não. Teve uma aí que colocou: vocês podem dizer o tempo todo que Deus não existe, mas um dia todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Que Deus, cara? O que esse Deus vai... Será que ele vai dar oportunidade de alguém se defender, de algum racional, se caso ele exista, que se não, isso é uma mentira, se defender em um tal tribunal desse? Claro que não, então não tem sentido existir essas coisas. Mas aí eu coloquei embaixo: absurdo a pessoa continuar com a mente travada. É assim, tudo isso que acontece de ruim, Deus, esse Deus que as pessoas acreditam, não comparece no momento que mais as pessoas necessitam. Seria ele cúmplice de tudo caso existisse, porque ele tem poder de tirar, teria poder, tem não, porque eu falo de por hipótese, não acredito em nada disso, de destruir tudo isso de mal e só existir o bem. Será que seria tão difícil para um Deus isso? Só existir o bem? Dizer assim, não aceito o mal de jeito nenhum. Eu sei que essas criaturas aí que eu fiz, um Deus dizendo assim, essas criaturas que eu fiz, são criaturas fracas, frágeis. Não vão conseguir fazer coisas boas o tempo todo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou capacitar tudo isso, essas pessoas, e vou tirar a maldade, vou tirar da mente dessas pessoas toda a maldade. E vai ser só bondade, só alegria. Aí sim, aí pronto, cara. Aí ele ia ter verdadeiros adoradores. Eu seria um deles. Verdadeiros adoradores, para agradecer pelo bem 100% que ele faria para a humanidade, para esse universo, caso tenha outra vida em outro planeta, não sei. Mas como os deuses são ilusões da mente humana, dos mais fracos que acreditam nisso e vão morrer acreditando nisso, infelizmente o planeta é manipulado e esse país nosso não tem jeito, infelizmente não tem jeito, então salve-se quem puder. Um abraço, fique na paz. Antônio Galvão, pilastra da verdade e das verdades do dia a dia. Fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.